Horas e 3 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral e com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente. Temos, desembargador. Pois não. São 4 processos relativos à registro de candidatura. Passo a apregoá-los. Embaixo de declaração no registro de candidatura número 87272, da relatoria do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, embargante Priscila de Almeida Dantas, advogado Darlielson Carlos Dias Bezerra dos Santos e outro. Embargante Trabalho e Superação 2, embargado Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo processo, embargo de declaração no registro de candidatura 54882. Relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira. O cargo em disputa é deputado estadual, embargante Emanuel Marques do Nascimento. Advogado Pablo de Medeiros Pinto. Terceiro processo, também embargos de declaração no registro de candidatura 44490. Relator, juiz José Dantas de Paiva. O cargo em disputa, deputado federal, embargante Macilei Maciel. Advogado Fabrício Venâncio. Quarto e último processo, impugnação a registro de candidatura 53061, da relatoria do juiz da Corte. 4 é, doutor André? Doutor Luiz Gustavo Smith. Requerente impugnado Lorival Ribeiro da Silva. Requerente Avança RN1. Impugnante Procuradoria Regional Eleitoral. Advogado Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa. Somente estes, desembargador presidente. Obrigado, doutor André. Indicações, proposições e comunicações. Eu resisto aqui que na última quinta-feira, na companhia do desembargador Cornélio, estivemos na cidade de Mossoró, uma oportunidade em que realizamos uma visita lá ao professor Arimatea, diretor da UFESA, para tratar do pleito doação de um terreno ali onde hoje tem espaço a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, e considerando a particularidade de Mossoró, que hoje conta com 4 zonas eleitorais e que o cartório existente não condiz com a realidade daquele município, estivemos lá para dar continuidade a esse pleito que já foi formulado desde a época em que era presidente desembargador Amilcar Maia. E lá não tivemos uma resposta de imediato. O reitor falou da questão do georreferenciamento que está sendo feito, mas se comprometeu de nos dar uma resposta o mais breve possível. E também na agenda, lá na cidade de Mossoró, realizamos uma visita à prefeita da cidade para tratar da presença da Guarda Municipal na véspera e no dia da eleição. Também na companhia do desembargador Cornélio Alves, fomos atendidos e o pleito foi deferido, né? A prefeita se comprometeu de assegurar a participação da Guarda Municipal. E retornamos aqui na sexta-feira. No sábado tivemos lá na 15ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de São José do Campestre, Lagoa Danta, Monte das Gameleiras e, me socorram aí, estamos faltando o quarto, Serra de São Bento. Esses 4 municípios onde foi realizada a eleição simulada. Eu não pude estar presente, mas o desembargador, questões de ordem pessoal, mas o desembargador Cornélio Alves esteve presente e a avaliação feita bastante. O desembargador Cornélio certamente vai dar maiores detalhes, mas muito proveitosa foi o que me passou a equipe, no sentido de ter percebido a demora. São 6 telas, e aí o pedido que a Corte faz, a imprensa, para que divulgue a necessidade do eleitor levar aqui o Ministério Público também, para que a gente possa divulgar os seus candidatos anotados, né, que é a cola. Então é importante demais
essa divulgação que o tribunal, a partir de amanhã, se não estou enganado, é uma iniciativa que está à frente a nossa assessoria de comunicação, doutora Virginia Celli, e já os ônibus que circulam na capital terão um banner com essa divulgação, esse chamamento à participação do eleitor no dia da eleição, e que também noticiando a possibilidade de ser por ele utilizada a cola. Então eu imagino que são essas as comunicações de ordem positiva, mas tenho aqui uma que bastante triste. O falecimento do senhor Marcos Braga Pontes, que é pai do servidor Daniel Gugel Coelho Pontes, e em razão do acontecido eu proponho aqui um voto de pesar, todos de acordo. O Ministério Público se associa, então aprovado. E aí os expedientes, as comunicações, por favor, para que seja feito. E por fim, o nosso calendário de sessões foi distribuído. Eu vou pedir para distribuir e no final a gente, todos estando de acordo, já aprovar aqui o calendário das sessões do mês de outubro. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Cornélio Alves. Eu só queria mencionar que eu fui lá no sábado em umas 4 cidades. São José do Campestre, Lagoa d'Anta, Serra de São Bento e André, Monte das Gameleiras. Montes das Gameleiras. E tudo transcorreu no momento. É claro que a frequência foi pequena e a que apresentou o melhor índice de votação foi a cidade de Montes das Gameleiras. Lá o aproveitamento foi melhor. E a menor foi a Lagoa d'Anta, né? Mas a gente percebe que o eleitor tem dificuldade de votar, mas isso também já aconteceu em eleições anteriores, né? Porque o sistema digital não vem de hoje. E lá eles não podiam usar cola porque os candidatos eram fictícios. Mas justamente, como Vossa Excelência falou, levando a cola no dia da eleição, acho que tudo transcorrerá normalmente e eventuais atrasos não assim dificultará o término da votação. Acho que tudo transcorrerá normalmente, nada assim de anormal, tudo transcorreu dentro do previsto. E dizer que Vossa Excelência não foi porque faleceu a esposa do tio de Vossa Excelência, e eu faço aqui a proposição, né, do voto de pesar. Obrigado, a esposa de Palé, que é tio de Vossa Excelência. Só isso mesmo. Obrigado, senador Cornélio. Doutor Glauber Alves. Não, senhor presidente, sem nenhuma proposição. Doutor André. Não, senhor presidente, só acompanha a proposição ofertada já. Obrigado. Doutor José Dantas de Paiva. Acompanho o desembargador Cornélio na proposição do pesar pelos falecimentos, senhor presidente. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, me solidarizo aí com a proposição do desembargador Cornélio, o voto de pesar em relação à sua familiar, à sua tia, e a outra que foi proposta por Vossa Excelência, nós já havíamos concordado. Né? Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente, só me acostar às proposições já formuladas e que estão deferidas, no sentido do voto de pesar pelo falecimento da tia de Vossa Excelência e também do pai do servidor deste tribunal. Obrigado, doutor Vladimir. E aí eu devolvo eu passo a presidência ao desembargador Cornélio aqui para aprovação, né, e a determinação. Pronto, então está aprovada. O voto de pesar, a proposição do voto de pesar, comunicando-se à família. Obrigado. E aí, iniciemos a parte judicial. Leitura de acordo, não tem algum? Não há. Iniciemos os julgamentos. Não há pedido. Tem advogado na plateia? Tem alguma preferência?
Já foi solicitado alguma preferência? Não. Eu acho que é o processo. Então, vamos de seguindo a ordem relatoria. cronológica. É o recurso eleitoral número 588, dígito 24, relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Nesse processo é que a sustentação oral. Pois não, Vossa Excelência. Uma caneta. Às 8. Senhor presidente, é o recurso eleitoral 58824, originado de Cerro Corá, 20ª Zona Eleitoral, com sede em Currais Novos. O requerente é a coligação Todos Unidos por Cerro Corá, requerente e recorrente, e o recorrido Maria das Graças de Medeiros Oliveira e outros. E o relatório, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos Unidos por Cerro Corá contra a sentença do juízo da 20ª Zona Eleitoral que, em consonância com o parecer ministerial, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pela ora recorrente em desfavor de Maria das Graças de Medeiros Oliveira e José Medeiros de Araújo, candidatos eleitos no pleito de 2016 para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Cerro Corá. Na origem, em apertada síntese, com base em supostas irregularidades na prestação de contas da campanha dos ora recorridos, deduziu-se pretensão condenatória fundada no artigo 30A da Lei 9.504. Frustradas algumas tentativas de nomeação de profissional para a realização de perícia contábil e tendo em vista superveniente manifestação da coligação ora recorrente, dando conta de sua impossibilidade de arcar com os custos daquela prova, foi prolatada a decisão em que se considerou desnecessária a produção de outros elementos probatórios, determinando-se, em consequência, a intimação das partes para a apresentação de razões finais no prazo legal, iniciando-se pela parte autora, com o encaminhamento dos autos ao Ministério Público ao final. Após a apresentação das alegações finais de ambas as partes, bem como o lançamento do competente parecer ministerial, sobreveio a sentença de mérito que se busca levar a cabo na presente via recursal. A coligação recorrente, primeiramente, reapresenta pretensão anulatória, repisando argumentos deduzidos em sede de razões finais que demonstrariam a existência de ofensa ao devido processo legal, haja vista a abertura de prazo sucessivo e não comum para a apresentação de alegações finais, e o indeferimento indevido da prova pericial. No mérito, basicamente reitero os argumentos expendidos na peça vestibular, nos termos da seguinte síntese. E aqui eu faço uma breve síntese dos argumentos das razões recursais. Sobre as receitas financeiras, existência de doações em dinheiro realizadas pela própria candidata por meio de depósito bancário e não por transferência eletrônica, conforme prescreve o parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução 23.463. Arrecadação de recursos financeiros após o pleito. E 3. O registro intempestivo dos dados relativos à doação em dinheiro realizada por Paulo Sérgio Julião no valor de R$1.000. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, o recebimento de doações estimáveis em dinheiro oriundas de pessoas físicas estranhas ao patrimônio e atividades econômicas dos doadores, a não contabilização de veículos utilizados em movimentações políticas e a não contabilização de fiscais de urnas e de rua que trabalharam em favor da candidata na data do pleito. Quanto às despesas, lançamento de despesas sem informações acerca de retenção dos impostos devidos, indícios de omissão e irregularidade de despesas com combustível, haja vista que toda despesa da campanha sob essa rubrica foi demonstrada por meio de apenas 5 notas fiscais emitidas em um único dia, e material gráfico, tendo em vista que, apesar da utilização de material impresso desde o início da campanha, toda a despesa registrada a esse título foi demonstrada por meio de uma única nota fiscal emitida somente na data de 30 de setembro de 2016. E também, quanto às despesas, a subestimação de serviços contábeis prestados à campanha. E continuo. Asseverando a gravidade das referidas inconsistências, a coligação recorrente pugna pelo provimento do recurso, acaso não acolhido o pleito anulatório. Contra razões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo provimento parcial do recurso, de modo a julgar procedente a pretensão condenatória veiculada na representação e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, fará uso da palavra doutor Daniel Monteiro. Deixa eu ver aqui.
Nome de Vossa Excelência? Daniel Monteiro. Daniel Monteiro, que falar pelo Recorrente, Excelência. recorrente. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, eminentes julgadores, assessores, colegas advogados, oportunidade de este tribunal se debruçar mais uma vez sobre um tema que tem sido historicamente um dos principais problemas das eleições brasileiras, que é exatamente a interferência do abuso do poder econômico na legitimidade das eleições. E o caso de Sérgio Corá, excelências, retrata, eminente presidente, e destacando que estamos a 14 dias de uma nova eleição geral, destaca este símbolo, esta tradição da interferência do abuso do poder econômico, das irregularidades contábeis que são muito frequentemente identificadas por diversos tribunais regionais, e esta corte tem se mostrado extremamente rigorosa com irregularidades, inclusive comparadas ao do presente caso, de menor gravidade. O que dizer do caso que agora Vossas Excelências irão analisar. Quando apresentei os memoriais, fizemos a questão de matematicamente indicar os percentuais de irregularidades individuais e gerais que comprometeram de forma grave a lisura do processo eleitoral no município de Sérgio Corá. Nunca é demais lembrar, doutor Cornélio, que está-se a julgar uma prefeita que já foi afastada, não uma, mas 2 vezes pela Justiça brasileira. Uma em sede de improbidade administrativa e outra em sede de processo criminal, o qual inclusive aponta a organização criminosa. Queria dizer para este tribunal, portanto, excelências, que o que começa errado, de fato, tende a continuar errado e trazendo vários prejuízos à administração do município de Sérgio Corá. É nesse contexto, portanto, excelência, que eu convido o doutor Luiz a analisarmos uma por uma dessas irregularidades. E aí se destaca aquilo que o Ministério Público muito bem viu de plano: a doação irregular de recursos na boca do caixa e de forma irregular, contrária absolutamente às regras da Resolução 23.463 de 2015. Portanto, nessa perspectiva de depósitos que violam o artigo 18 desta resolução, foram depositados cerca de R$ 9.200 equivalentes a depósitos irregulares, o que representa, doutor Gustavo Smith, algo em torno de 19,27% de recursos arrecadados de forma irregular, contrária à legislação, contrária ao que o artigo 30A mais busca punir, que é a arrecadação ilícita de recursos. Não bastasse isso também, doutor Vladimir, certamente Vossa Excelência, que bem analisou como relator este caso, certamente terá e tem essas informações também detalhadas, com relação à infringência do artigo 30, cerca de R$ 20.430 foram gastos de forma equivocada, irregular, ilícita, o que representa 42,56% das irregularidades no que diz respeito à arrecadação e gastos na campanha da prefeita já afastada. Seguindo essa sequência, várias outras irregularidades também foram identificadas. E o artigo 30A, que foi uma novidade das mini-reformas eleitorais, sem dúvida nenhuma visa coibir essas arrecadações ilícitas, esses gastos ilícitos de campanha, e cada uma dessas irregularidades já apresenta uma regularidade suficiente para promover a gravidade necessária à cassação dos mandatos. Portanto, na sequência, nós temos também infração ao artigo 43, onde o valor de R$ 1.000 foi também equivocado e representando 2,080%. Violações ao artigo 19, no total de R$ 2.400, equivalente a mais 5%. Infringência ao artigo 25, no total de R$ 1.500, equivalente a 3,12%. E também irregularidades tributárias que, na medida em que as candidaturas não respeitam as normas tributárias, certamente que possuem a vantagem em comparação aos seus concorrentes que estão a respeitar. E nesse caso, se chegou a um percentual de 15,21%.
de irregularidades referentes a R$ 7.300 do imposto de renda que não foi devidamente contabilizado nesta candidatura. Portanto, Dr. Glauber Rego, nós temos aqui um total de gastos de R$ 48.000 devidamente arrecadados e gastados na sua prestação de contas. E destes R$ 48.000, vejam só, 41.880. Ou seja, doutor Dantas de Paiva, nós temos aqui 87,25% de irregularidades, seja na arrecadação, seja nos gastos de campanha, seja de uma prova que está devidamente comprovada nos autos, porque quando diligenciamos antes de propor a ação e quando propusemos a ação, fizemos juntar a lista de fiscais, cerca de 26 fiscais, e aqui eu chamo a atenção para a famosa figura do fiscal, que por muitas vezes é utilizado no dia de campanha para outras atividades ilícitas, como vamos dizer, a experiência de vossas excelências já detém de há muito tempo em outros julgamentos. Então, estes fiscais, cerca de 26 fiscais, que estão certificados via uma lista enviada ao cartório eleitoral, que consta dos autos, de forma alguma foram contabilizados para fins de gastos na campanha, embora esta prova incontundente por si só já demonstra essa gravidade, a irregularidade no uso de serviços estimáveis em dinheiro ou até mesmo serviços que foram pagos ou recursos que foram pagos para esta campanha. Então, se tem aqui um percentual elevadíssimo de 87,25% de irregularidades identificadas. E o artigo 30A da Lei das Eleições diz certo que foi criado para se aplicar exatamente a casos como este, senhor presidente. Casos em que há uma irregularidade grave, comprovada matematicamente e documentalmente nos autos, conforme extenso conjunto probatório, que envolve fotos, vídeos, documentos, listas, certidões da Justiça Eleitoral, entre outros. Então, nessa perspectiva, não há dúvida que, em especial, consonante ao que o próprio parecer do Ministério Público Eleitoral ratificou quanto a essas graves irregularidades, é que este tribunal não poderá deixar de ter a oportunidade e aproveitar esta oportunidade às vésperas de uma eleição geral e, punindo aqueles que comprovadamente e gravemente burlaram o processo eleitoral, darem uma verdadeira lição pedagógica àqueles candidatos que agora se pretendem lançar e se lançam no processo eleitoral, advertindo que o TRE, como historicamente tem feito, manterá as irregularidades, manterá a punição às irregularidades, em especial o famoso Caixa 2 e do artigo 30A. Por todas essas razões, Excelência, e mais uma vez reiterando que a prefeita já se encontra afastada do seu mandato por questões ilícitas, seja uma primeira vez de improbidade, uma segunda vez por questões criminais, é que chegou a hora da Justiça Eleitoral colaborar com o combate a essas irregularidades, determinando também o seu afastamento imediato, agora pelos motivos eleitorais e de violação ao artigo 30A. Então, por todas essas razões, é que se pede a procedência total dos pleitos recursais para determinar a cassação de Maria das Graças, prefeita, e a sua vice-prefeita no município de Cerro Corá, em razão da arrecadação e gastos ilícitos de campanha do artigo 30A. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Felipe Cortez falará pelo recorrido. Senhor presidente, senhor vice-presidente, primeiramente, desejar boa sorte no trabalho. Já desejei no dia da posse de Vossas Excelências, mas hoje é a primeira vez que estou usando a tribuna e gosto de fazê-lo de público para que tenham sorte e sucesso nesse novo desafio na vida de Vossas Excelências. Egrégios desembargadores, doutora Cibele, membro do Ministério Público. Eu escutei aqui, e isso me deixa muito indignado, um convite do advogado da parte recorrida a que a Corte julgue procedente uma ação de 30A, de abuso de poder econômico, gasto de ilícito, porque ela está
afastada numa ação criminal. Então, eu acho que a corte não vai aceitar um convite de uma prova que não tem dentro deste processo. E isso merece esclarecimento. A prefeita não está afastada por nenhuma questão criminal. A prefeita foi afastada numa ação de improbidade administrativa. O desembargador Vivaldo Pinheiro devolveu a prefeita ao cargo e, depois do desembargador ter devolvido a prefeita ao cargo, no mesmo processo, em desobediência à decisão do desembargador Vivaldo, o juiz afastou a prefeita de novo. E o desembargador está para decidir o descumprimento desta ordem judicial, que é gravíssima e deveria ter sido dito aqui como as coisas aconteceram. Não há nenhuma ação penal que a prefeita responde. Mas eu escutei aqui percentuais, adjetivos fortes, grave, conduta. Nenhuma dessas contas que foi dita aqui foi verificada, primeiramente, pelo corpo técnico do TRE. Essa prestação de contas aí, ela foi analisada pelo corpo técnico do TRE. E foi dado parecer pela aprovação das contas com ressalvas. Veio o Ministério Público e deu o parecer pela aprovação das contas. E o juiz aprovou as contas da candidatura da prefeita. Ainda, mesmo depois de não ter nascido dessa prestação de contas nenhum ato ilegal, a coligação recorrente, capitaneada pelo seu competente advogado Daniel Monteiro, que fez uma brilhante sustentação oral, tentou mostrar ao juiz que havia irregularidades nessa prestação de contas. Requereu, inclusive, uma perícia. A produção de prova que ele requereu lá em primeira instância foi deferida. O senhor está insistindo aqui, vamos fazer a perícia. A prestação de contas dele já foi aprovada. Mas o senhor quer a perícia, vamos fazer. Nomeou-se o perito, mandaram eles pagar o perito. Não pagaram o perito. Ou seja, requereu uma prova, não arcou com o ônus da prova, a prova produzida documentalmente não foi suficiente para isso, e o Ministério Público Eleitoral de primeira instância deu parecer pela improcedência da ação. E a sentença, excelências, foi julgada improcedente, afastados qualquer irregularidade com base no artigo 30A. Aí vem o processo para a corte, vai para o Ministério Público Federal. Doutora Cibele, 60 páginas do parecer. Eu até justifiquei que demorei com o processo, que eu tive que ler todinho para entender o que estava acontecendo. Mas nessas 60 páginas do parecer do Ministério Público, 4 coisas foram glosadas no parecer do MPE. 4 situações pequenas. A primeira, a candidata, com recursos lícitos dela, porque ela pode doar para ela mesma, inclusive ela pode doar o total da arrecadação. Só abrindo parênteses aqui, o limite máximo de gasto em Serra Corá era R$108 mil. A prefeita não gastou nem a metade. Nem a metade disso foi gasto. Dentro desse gasto que ela prestou contas e foi aprovada na prestação de contas, no parecer do Ministério Público, tanto na prestação de contas, quanto nessa AIS, quanto na sentença, todos os operadores do direito que atuaram no processo não viram essas irregularidades, exceto as 4 exceções que eu vou falar agora. Primeira exceção: depósito em espécie identificado e realizado pela própria candidata em sua conta de campanha. Ela depositou o depósito de espécie do jeito que a lei manda, identificado. O que é que a lei diz? Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais obedecidas ao disposto nesta lei, o artigo 23. Inciso 2. Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Foi isso que a prefeita fez. Como é que quer se caçar uma prefeita que fez o depósito identificado na boca do caixa do jeito que a lei manda? Como é que nós vamos dar uma interpretação a essa
atitude, dizer que essa atitude é errada, se ela está ao abrigo da lei. Foi por isso que o corpo técnico do TRE, o Ministério Público em primeiro grau e o juiz julgaram a ação improcedente. Segundo, a arrecadação de recursos após a data do pleito. Diz o parecer do Ministério Público. Vamos caçar porque ela arrecadou 59% dos gastos depois da campanha. Só que não tem na lei que isso é abuso de poder nem gasto ilícito. O que tem na lei é o contrário. Está escrito no artigo 27 da resolução 23463. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Parágrafo 1º. Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Foi isso que a prefeita fez. Contraiu as despesas, arrecadou, prestou contas sem nenhuma mácula. Não existe, a gente não se pode criar direitos sem que tenha abrigo e proteção legal. Ela poderia arrecadar depois da eleição? Poderia, está aqui. Ela não poderia gastar depois da eleição. Mas se ela contratou o gasto e realizou durante o período eleitoral, o artigo é taxativo. O outro aspecto, ausência de registro de despesa com contratação de fiscais no dia da eleição. Também não se encontrou nenhum erro. Por quê? Porque o artigo 39 dessa resolução que eu já citei diz o seguinte: com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até R$ 1.064, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Ora, o que é o fiscal no dia da eleição? É o cidadão que apoia uma candidatura, que se coloca como voluntário dessa candidatura e que presta um serviço. E este serviço está incluído nesse artigo. Quanto é que uma pessoa gasta para ser fiscal no dia da eleição? Passar o dia todinho na sessão eleitoral. Quanto é que uma pessoa física gasta? Ela gasta R$ 1.064 ou mais, que não esteja no abrigo desse artigo, ou não gasta? Ou ela gasta no máximo a passagem de ônibus que ela foi, ou a alimentação, custos que não chegam nem a R$ 100. Por que que a pessoa física que é fiscal não pode estar enquadrada aqui dentro? Eu confesso que nem na jurisprudência eu encontrei algo que dissesse o contrário, que isso aqui não pode, quando a lei está dizendo que pode. Porque o fiscal é um apoiador, você não vai fiscalizar quem você é contra. Então é uma doação sua, capaz, está totalmente albergada por esse artigo. Conduta lícita, que não pode ser maculada como quer o recorrente. E por fim, excelências, a omissão de despesa contratada com o contador de campanha. Na verdade, não houve omissão de despesa. Doutor Felipe, resta 1 minuto. E eu vou terminar. Houve o gasto com o contador, só que o contador declarou que doou o serviço dele por R$100. E o parecer do Ministério Público entende que R$100 é uma quantia desprezível, que a tabela de honorário lá da contabilidade, 1 hora de trabalho é R$2.000 e tantos, ou um dia de trabalho. Só que isso está no campo do contrato de doação. Eu, muitas vezes, já fiz várias doações eleitorais e eu não sei quantificar quanto vale uma petição de juntada minha com 3 parágrafos. Eu vou juntar encaminhando a prestação de conta. Quanto vale? Eu boto um valor aleatório. Se a prefeita tivesse colocado que tinha gasto R$5.000 com o contador, ainda assim não teria sequer chegado a 50% dos gastos de campanha que ela teria direito. Então, excelência, não há nenhuma mácula nesta prestação de contas que seja a gravíssima sanção de cassação do diploma da prefeita. E com essas considerações, eu requeiro o improvimento do recurso. Obrigado, doutor Felipe. O relator tem a palavra. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, primeiramente há 2 matérias preliminares a serem enfrentadas, e o farei agora. Consoante alhures relatado, a coligação recorrente primeiramente veicula pretensão anulatória ao argumento de que houve indevida abertura de prazo sucessivo e não comum para a apresentação de alegações finais e indevido indeferimento de prova pericial. Antes, porém, entendo pertinente fazer uma síntese da instrução do feito na zona de origem,
com vista a situar melhor os demais julgadores acerca da quadra fática subjacente às matérias prejudiciais. Pois bem, em 11 de janeiro de 2017, o juiz Ricardo Antônio Cabral Fagundes, que é magistrado distinto do que veio a lavrar a sentença recorrida, recebeu a inicial e, dentre outras medidas, determinou a citação das partes demandadas e deferiu pedido para a realização de perícia contábil. No particular, registrou ainda que a designação do profissional para esta finalidade ocorreria depois de realizada eventual audiência de instrução. Em 25 de maio de 2017, foi realizada a audiência de instrução, presidida pelo mesmo juiz, Dr. Ricardo Fagundes, na qual, uma vez dispensada, a pedido das partes, a oitiva das testemunhas arroladas, acolheu-se o pedido de juntada de cópia da prestação de contas dos candidatos eleitos e foram consignadas determinações relativas à realização da prova pericial, outrora deferida, como, por exemplo, a seguinte providência, e aqui entre aspas, intime-se a parte autora para que recolha o valor dos honorários, no prazo de 5 dias, e fecho aspas. Em cumprimento às determinações daquele juízo, foram apresentadas 2 propostas de honorários por profissionais de contabilidade indicados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A primeira, de Guilherme Corrêa Henrique, no valor de R$ 2.365,24. A segunda, por sua vez, partiu de Mário dos Santos Marinho Júnior, com o valor de R$ 5.107,20. Assim, em 21 de setembro de 2017, foi nomeado o profissional que apresentou a proposta de menor preço. As partes demandadas apresentaram os quesitos a serem respondidos pelo perito. Passados 4 dias, o profissional nomeado comunicou a retificação dos honorários para R$ 12.486,36. Ainda na mesma data, a coligação demandante apresentou a manifestação de folhas 217 a 219, na qual consignou a existência de dúvidas quanto ao procedimento de pagamento dos honorários periciais. E, por fim, pugnou pela, e aqui entre aspas, notificação de outros peritos, inclusive vinculados à Justiça Eleitoral e ao Tribunal de Contas do Estado e da União, para que forneçam novos orçamentos, com vistas a obter uma proposta de honorários mais razoável e viabilizar o acesso à justiça pela autora. E fecho aspas. Em seguida, foi proferida a decisão do magistrado sentenciante, só chamando a atenção para Vossa Excelência, que a partir desse instante passa a atuar no feito o magistrado que posteriormente proferiu a sentença, e não mais o Dr. Ricardo. Acolhendo parcialmente o referido pleito, determinando a intimação de perita de sua confiança na sede daquele juízo eleitoral, Currais Novos, para que informasse se aceitava o encargo pelo mesmo valor assinalado pelo perito outrora nomeado, ou seja, R$ 2.365,24. Das 2 profissionais intimadas para esse fim, apenas consta dos autos a resposta de Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo, a qual declinou do encargo por motivo de saúde. Em 8 de março de 2018, ou seja, mais de 5 meses depois da última decisão interlocutória, foi recebida manifestação da coligação autora, ora recorrente, que, em atenção à perícia determinada às folhas 182, isto é, referindo-se ao quanto determinado na audiência de instrução, informou não possuir condições financeiras para arcar com os valores requeridos para o referido estudo, bem como requereu que a análise pericial em comento fosse realizada pela Contadoria do Tribunal Regional Eleitoral em sua sede em Natal, considerando que o grupo político representado possui muita influência política e social na cidade de Currais Novos, o que poderá interferir no resultado da perícia. E fecho aspas. No dia seguinte, o magistrado sentenciante, o Dr. Marcos Vinícius Pereira Júnior, indeferiu o referido pleito, ao fundamento de inexistir no âmbito do TRE setor específico para a realização de perícias judiciais, devendo as partes interessadas na realização de perícias pagar os honorários de peritos de confiança do juízo, nos termos dos artigos 156 a 158 do Código de Processo Civil, apresentando os respectivos auxiliares. Em face dessas circunstâncias, o douto magistrado concluiu pela inexistência de provas a produzir no processo, razão pela qual determinou a intimação das partes para a apresentação de razões finais no prazo legal, iniciando pela parte autora com o encaminhamento ao Ministério Público ao final.
As alegações finais de ambas as partes seguiram-se o parecer ministerial e a sentença recorrida, ambos considerando a representação improcedente. Dito isso, passo ao exame das arguições de nulidade. A pré-judicial de nulidade ante a abertura de prazo sucessivo e não comum para a apresentação das alegações finais. No particular, a coligação recorrente argumenta que, e aqui entre aspas, a decisão de folhas 233 desrespeita o comando expresso do inciso 10 do artigo 22 da Lei Complementar 64, restando a ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão evidentes, na medida em que violou o devido processo legal. E aqui eu transcrevo o dispositivo. E continuo. De fato, o magistrado sentenciante, embora assinalando a intimação para alegações finais no prazo legal, consignou que a parte autora deveria manifestar-se antes da parte demandada. E aqui eu transcrevo a parte final da decisão interlocutória em que foi exarado esse comando. Está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo. Ocorre que a protocolização das alegações finais de ambas as partes perante a zona eleitoral de origem e a juntada aos autos ocorreram no mesmo dia, 15 de março de 2018. Na oportunidade, a parte autora, ora recorrente, suscitou as matérias preliminares de nulidade, reapresentadas na via recursal, e reiterou as alegações de irregularidades postas na peça vestibular. As partes demandadas, que são as recorridas, a seu turno, apresentaram alegações finais em peça única, por meio do qual se limitaram a rebater a matéria de mérito, não atacando qualquer ponto acrescido na última manifestação da parte contrária. Em tal quadra, o acolhimento do pleito anulatório, fundado na intimação das partes para a apresentação de alegações finais em prazo sucessivo e não no prazo comum previsto no inciso 10 do artigo 22 da Lei Complementar 64, na espécie, esbarra no óbice do artigo 219 do Código Eleitoral, que elege a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade. Porquanto não houve, por parte dos mandatários demandados, que são os recorridos, qualquer reação rebate aos argumentos novos da coligação demandante, deduzidos em sede de alegações finais, de modo a se cogitar de efetiva vantagem à parte contrária, apta a ferir o postulado de paridade de armas ou da igualdade processual. Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, eu voto pela rejeição desta prejudicial. É como voto nesta preliminar, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, com relação à preliminar. De acordo. Doutor Glauber Alves. Com o relator. Alguma divergência com relação à preliminar? Com relator. Então, Vossa Excelência continua com a palavra, doutor. Em relação à prejudicial de nulidade ante o indeferimento de prova pericial. No ponto, argumenta a coligação recorrente que também houve nulidade diante do indeferimento da prova pericial. E aqui eu apresento o integral teor do pleito reputado como indevidamente rejeitado. Está no voto disponibilizado para as Vossas Excelências. A petição apresentada em 1 de março de 2018. E continuo. Como já relatado, em sua decisão de indeferimento, o juiz que lavrou a sentença recorrida justificou inexistir no âmbito do TRE setor específico para a realização de perícias judiciais, devendo as partes interessadas na realização de perícias pagar os honorários de peritos de confiança do juízo, nos termos dos artigos 156 a 158 do Código de Processo Civil, apresentando os respectivos auxiliares. Em face dessas circunstâncias, a instrução do processo foi encerrada e as partes foram intimadas para apresentar as alegações finais. Nesse contexto, a recorrente reputa nula a decisão em tela, uma vez que o seu requerimento para realizar a perícia pelo Tribunal Regional Eleitoral tinha cunho meramente cooperativo, não podendo ser entendido como desistência da prova nos moldes anteriormente deferida. Enfatiza ainda que não conhecia o teor da determinação de folha 224 no sentido de designar contador do município de Currais Novos, apesar de que na petição ele afirma que os contadores de Currais Novos não teriam imparcialidade para atuar como peritos. Tais argumentos não sustentam o pronunciamento de nulidade perseguido. É que, como já alhures demonstrado, a coligação ora recorrente fez em sua petição expressa referência à perícia determinada das folhas 182 dos autos, ou seja, reportou-se ao quanto determinado no termo de audiência. Ocorre que, neste pronunciamento, o magistrado que presidiu aquele ato consignou de maneira clara a obrigação da parte autora pelo pagamento dos honorários periciais, não havendo contra esse ponto específico qualquer insurgência. De modo que, a toda evidência, ao fazer superveniente manifestação requerendo, sem pedido alternativo,
a realização de perícia contábil em termos absolutamente incompatíveis com o quanto já havia concordado, a coligação demandante, ora recorrente, incorreu em comportamento contraditório, sendo Destarte integralmente rígida a decisão que indeferiu o novo pleito probatório e, assinalando a desnecessidade de produção de outras provas, encerrou a fase de instrução do processo. De lembrar, a propósito, a orientação jurisprudencial no sentido de que, embora o princípio da ampla defesa assegure a produção de provas, a necessidade de sua realização fica submetida ao livre convencimento do julgador, em face das peculiaridades do caso concreto. E aqui eu aponto precedentes do TSE e também desta Corte. Ressalta-se, ademais, que a prova pericial indeferida, reputada nula pela parte recorrente, prestava-se ao reexame das informações contábeis reunidas no processo de prestação de contas dos candidatos recorridos. E esses autos estão anexados aos presentes autos em cópia e compõem o anexo a estes autos, no bojo do qual já constava, inclusive, exame técnico realizado pela própria Justiça Eleitoral. No particular, mostra-se oportuno trazer à baila fragmento do seguinte precedente deste tribunal. E aqui eu aponto o precedente de julgado do ano de 2017 da relatoria do juiz Gustavo Smith, no qual ficou consignado: constando nos autos perícia técnico-contábil elaborada pelo órgão técnico desta Justiça Especializada, e ainda considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar as razões da realização imprescindível de outra perícia de mesma natureza, tampouco havendo demonstração de prejuízo efetivo, não há que se falar em nulidade por cesseamento do direito de produção de prova. Nesse contexto, Destarte, a rejeição da prejudicial sob a ótica aqui propugnada também é medida de rigor. E nesse sentido, senhor presidente, eu rejeito também essa matéria preliminar. Desculpe, com relação à segunda preliminar, alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Todos de acordo, então, como Com relator. vota no mérito, vote Vossa Excelência. Senhor presidente, em não mérito, eu faço aqui uma breve introdução sobre a natureza da ação do artigo 30A e passo ao caso concreto. A sentença impugnada concluiu que os recorridos Maria das Graças de Medeiros Oliveira e José Medeiros de Araújo não infringiram ao estabelecido no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei 9.504, ou seja, não restou comprovada a existência de captação ou gasto ilícitos de recursos para fins eleitorais passíveis de cassação dos diplomas outorgados. Eis que a parte autora não juntou provas nesse sentido. Em amparo à sua pretensão de reforma, a coligação recorrente reapresenta uma série de supostas irregularidades contábeis, a respeito das quais passa a fazer o exame individual nos exatos termos em que apresentados na exordial. Receitas financeiras. A primeira delas é a existência de doações em dinheiro realizadas pela própria candidata por meio do depósito bancário. Sob esse enfoque, aponta-se a existência de doações em dinheiro realizadas pela própria candidata Maria das Graças Medeiros de Oliveira em 22 de agosto, no valor de R$ 5.000, em 17 de outubro de 2016, no valor de R$ 1.450, e em 21 de outubro de 2016, no valor de R$ 2.800, através de depósito em espécie, que, mesmo identificado, contraria o parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução 23.463. E aqui eu transcrevo o dispositivo legal. Deveras, embora não observado o procedimento previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução 23.463, as doações de recursos próprios em tela constituem apenas falha de natureza formal, na medida em que a realização destas, por intermédio de depósitos identificados, no caso, não obstaram o controle das contas por parte da Justiça Eleitoral. E essa é a incidência da diretriz interpretativa que emana do artigo 219 do Código Eleitoral. É nessa linha, a propósito, que este tribunal tem se posicionado em relação ao tema, consignando a irrelevância da desconformidade procedimental em foco ante a correta identificação dos doadores. E eu aqui aponto precedentes deste tribunal nesse sentido. Um de minha relatoria, julgado no dia 29 de novembro de 2017, e outro da relatoria do Dr. Gustavo Smith, julgado no dia 14 de junho de 2018. Eu vou ler aqui apenas trechos da subementa. Do primeiro, o recurso eleitoral 26827, é originado de Nízia Floresta. A teor do parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução 23.463, as doações de valores em espécie igual ou superior ao importe de R$ 1.064 apenas poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas de doador e beneficiário. Com efeito,
malgrado a desconformidade procedimental, é de rigor reconhecer a excepcionalidade da situação, máxime porque, com a correta identificação dos doadores, permitiu-se alcançar a finalidade da norma de regência, conforme preconizado pela indeclinável diretriz interpretativa que emana do artigo 219 caput do Código Eleitoral, segundo a qual, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige. E no julgado da relatoria do Dr. Gustavo Smith, não obstante o patente desrespeito à norma do artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463, não houve prejuízo à identificação do doador, vez que a operação foi realizada na modalidade depósito identificado, que menciona os dados do doador. E aqui eu chamo a atenção da Corte para o fato de que esses dois precedentes se reportam a processos de prestação de contas, em que o apego ao rigor formal é muito superior aos processos em que se apura captação ou gasto ilícito de recursos, em que, além do aspecto formal, se exige a análise de outros critérios, quais sejam, sobretudo, a gravidade e a relevância dos atos. E continuo. Com efeito, a tipificação do artigo 30A da Lei 9.504 tutela os princípios da moralidade das disputas na perspectiva da lisura das eleições, buscando coibir principalmente condutas à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral pautadas pela má-fé dos candidatos. Isso foi esse trecho retirado do julgamento do agravo regimental no recurso PC eleitoral 172, julgado pelo TSE no dia 17 de novembro de 2016. No outro bordo, cumpre anotar que, na instância ACO, o tema não foi debatido sob a ótica da existência ou não de capacidade econômica da candidata para promover o aludido autofinanciamento. Ou seja, na sentença não restou debatida e sequer foi alegada pelo representante, bem como não foi matéria de produção probatória, a origem dos recursos da doadora, que é a própria candidata, de modo que resta inviável essa discussão em sede da presente instância recursal. É dizer, portanto, tal falha, ao menos isoladamente, sequer autorizaria a rejeição de contas de campanha. E eu passo para o segundo ponto apontado pelos autores, a arrecadação de recursos financeiros após o pleito. No particular, anotou a parte demandante recorrente do seguinte modo: ademais, há recursos financeiros recebidos na conta de campanha, entretanto, após as eleições, doados pela própria candidata Maria e outros. E fecho aspas. De fato, verifica-se que, no período compreendido entre 13 a 21 de outubro de 2016, a campanha dos recorridos arrecadou recurso financeiro da ordem de R$ 20.430, equivalente a 42,56% do total dos recursos recebidos. E aqui eu trago uma tabela com a relação dos doadores e a data de cada uma das doações que ocorreram após a realização da eleição, mas antes da data da prestação das contas. É bem de ver, no entanto, que o artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.463 possibilita ao candidato a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, devendo o pagamento ser realizado até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Na hipótese, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar, ou ao menos apontar, que as arrecadações questionadas se voltaram a fim diverso desconforme do autorizado pela norma de regência. Cumpre, ademais, anotar que não impressiona o elevado percentual de arrecadação no período compreendido entre a data das eleições e a data da apresentação das contas, como destacado no respeitável parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, porquanto a lei não faz nenhuma restrição nesse sentido, sendo válido dizer que, a rigor, é permitido ao candidato arrecadar a totalidade de suas receitas nesse período, desde que destinadas ao pagamento de despesas realizadas até o dia das eleições. E, portanto, não há nesse aspecto sequer irregularidade, muito menos irregularidade que pudesse levar à caracterização da captação ilícita de recursos com fundamento no 30A. Não lançamento de doação na prestação de contas parcial. No ponto, argumenta a coligação recorrente que a doação em dinheiro realizada por Paulo Sérgio Julião em 19 de setembro de 2016, no valor de R$1.000, e somente lançada no SPCE, através do relatório financeiro, em 19 de outubro de 2016, descumprindo o inciso 1º do artigo 43 da Resolução 23.463. E aqui eu transcrevo o dispositivo. Ocorre que a arrecadação de recursos e a contratação de despesas
antes da prestação de contas parciais, mas nela não informadas, não acarreta prejuízo à ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral, desde que prestadas tais informações por ocasião da prestação de contas finais, e a ponto precedente. A bem da verdade, o registro de dados em tais circunstâncias constitui apenas falha de natureza formal, as quais, como é dito, não têm o condão para isoladamente sequer atrair a posição de ressalvas nas contas do prestador. Eu destaco para Vossas Excelências que o tempo inteiro eu estou insistindo que essas irregularidades apontadas sequer são suficientes para desaprovar contas. E eu estou dizendo isso no sentido de demonstrar que se elas não são suficientes para sequer desaprovar contas, muito menos para caracterizar captação ou gasto ilícito de recursos com fundamento no 30A, para o qual, além da mera irregularidade, se exigem outros elementos, como má-fé do candidato, gravidade do ato e relevância jurídica do ato. Vamos passar para o outro capítulo, que são os recursos estimáveis em dinheiro recebidos pela candidata. Recebimento de doações estimáveis em dinheiro oriundas de pessoas físicas estranhas ao patrimônio e atividades econômicas dos doadores. Eu aponto aqui, eu transcrevo o dispositivo reputado como não observado, que é o artigo 19 da Resolução 23.463. Está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo. Segundo alega a coligação recorrente, os candidatos recorridos teriam violado a referida norma em razão de uma doação de fogos de artifício efetuada por Manuel Medeiros da Silva em 10 de setembro de 2016, estimável em R$ 1.700, além da cessão de som por parte de Francisco de Assis dos Santos em 10 de setembro de 2016, estimável em R$ 700. De fato, de acordo com as informações constantes dos autos anexos do processo de prestação de contas, as doações em comento, embora devidamente registradas, não estão acompanhadas de documentos que demonstrem que as benesses estão circunscritas à atividade econômica ou ao patrimônio dos doadores. Entretanto, conforme assentado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não há que falar na hipótese em qualquer irregularidade, de vez que as operações questionadas estão respaldadas por regra que excepciona a obrigatoriedade ventilada. Com efeito, o artigo 55, parágrafo 3º, inciso 1º, da Resolução 23.463, expressamente prevê a dispensa de comprovação na prestação de contas de cessão de bens móveis limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. A recorrente também sustenta a existência de irregularidade concernente à cessão do veículo Gol, de placas tais, realizada por Raimundo da Costa Sobrinho, ao argumento de que o aludido automóvel não integra o patrimônio do doador, e sim de uma pessoa jurídica. Da mesma sorte, não assiste razão à recorrente, porquanto, diferentemente do quanto por ela com ênfase sustentado, ficou devidamente comprovado na prestação de contas, por meio de contrato de compra e venda, que o citado veículo foi efetivamente adquirido pela pessoa indicada como doadora em momento anterior ao da realização da doação. Outro tópico deste mesmo capítulo, não contabilização de veículos utilizados em movimentações políticas. No tópico, a recorrente sustenta não ter sido realizada a contabilização de cessão de 4 automóveis supostamente utilizados na campanha dos recorridos. Não obstante, para além da ausência de comprovação do alegado, o tema já foi enfrentado por este tribunal, ocasião em que firma o entendimento segundo o qual o candidato não é obrigado a declarar em sua prestação de contas gastos com todos os veículos que participaram de carreata em seu favor, notadamente por ser possível que o eleitor realize ele próprio gasto com a campanha de candidato de sua preferência até o limite previsto no artigo 27 da Lei 9.504, cumulado com o artigo 39 da Resolução 23.463, não estando sujeito à contabilização. E a ponto precedente da relatoria do Dr. Gustavo Smith, de processo julgado em 9 de outubro de 2017. Outro tópico deste mesmo capítulo, a não contabilização de fiscais de urna. Por derradeiro, assinala neste tópico a coligação recorrente, e aqui eu transcrevo do modo como posto na petição, entre aspas, detecta-se a ausência de informações, doações ou contratação de serviço dos fiscais de urnas e de rua que trabalharam em favor da candidata em 2 de outubro, data do pleito de 2016. A lista de 26 nomes encontra-se anexa, sendo possível observar a inexistência do nome dos fiscais na prestação de contas. A esse respeito, os recorridos sustentaram em suas contrarrazões que se trata de serviço voluntário
devidamente informado da Justiça Eleitoral. E aqui eu transcrevo o trecho da petição dos recorridos em que apresenta justificativa quanto a esse tópico. E continuo no voto. A título de prova, consta documento do respectivo cartório eleitoral com a relação dos fiscais por agremiação partidária que atuaram na data do pleito perante as mesas receptoras de voto. Deveras, o que se descortina no tópico é a obrigatoriedade ou não do registro na prestação de contas de candidato relativo ao trabalho voluntário de fiscais de sessões eleitorais. E penso que a resposta é negativa quanto a essa obrigatoriedade. É que a teor do artigo 78 da Resolução 23.456 é facultado aos partidos e coligações, e não aos candidatos, a nomeação de 2 delegados para cada município e de 2 fiscais para cada mesa receptora, atuando um de cada vez, mantendo-se a ordem no local de votação. Logo, não há que se falar em omissão de um gasto que não é de responsabilidade dos candidatos, mas sim dos partidos políticos. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, não há elementos de convicção, ainda que indiciário, a ilidir a alegação dos candidatos de que o serviço dos fiscais eleitorais, exclusivamente nomeados pelos partidos, se deu de forma voluntária. E aqui eu destaco para Vossas Excelências que o documento apresentado pelo cartório eleitoral, constando essa relação dos fiscais, esse documento informa que a indicação desses fiscais foi feita pelo partido e não pelo candidato, nos exatos termos como prevê o artigo 78 da Resolução 23.456. O terceiro e último capítulo, que é o que trata das despesas. Lançamento de despesas sem informações acerca de retenção dos impostos devidos, imposto de renda e imposto sobre serviços. A coligação recorrente aponta ainda a existência de irregularidade consistente na realização de 2 despesas sem a retenção na fonte dos impostos devidos. E aqui eu transcrevo o trecho da petição dos recorrentes que trata desta matéria. Continuo. É de percepção intuitiva, no entanto, que a apuração da responsabilidade pelo recolhimento ou não de impostos relativos a gastos eleitorais refoge a competência da Justiça Eleitoral, devendo ser objeto de análise do competente órgão tributário. Com efeito, não existe qualquer norma legal impondo ao candidato a obrigação de demonstrar regularidade de natureza fiscal relativa à aquisição de produtos ou à contratação de serviços para sua campanha. Evidentemente, à vista de circunstâncias específicas de uma dada realidade fenomênica não apresentadas no caso concreto, poder-se-ia cogitar do exame de suspeitas dessa ordem sob o enfoque do abuso de poder, hipótese distinta da aqui investigada. E passo para o tópico seguinte desse capítulo, que são os indícios de omissão e irregularidade de despesas. A hora recorrente reapresenta suspeita de omissão de gastos com combustível, haja vista que toda a despesa da campanha sob essa rubrica foi demonstrada por meio de apenas 5 notas fiscais emitidas em um único dia. E aqui também transcrevo o trecho da petição dos recorrentes que trata do tópico. E continuo. Sob igual prisma, aponta-se ainda suposta sonegação de informações concernentes à aquisição de material gráfico, tendo em vista que, apesar da utilização de impressos desde o início da campanha, todo o gasto registrado a esse título foi demonstrado por meio de uma única nota fiscal emitida somente na data de 30 de setembro. Também transcrevo o trecho da petição dos recorrentes. E continuo. Ocorre que, ao menos segundo o conteúdo fático probatório constante dos autos, salta aos olhos que as alegações de omissão de dispêndio têm base meramente especulativa, desacompanhadas que estão de elementos indiciários mínimos da realização de quaisquer despesas com combustível e material gráfico, além daquelas constantes da prestação de contas eleitorais dos recorridos. É esse, aliás, o entendimento deste tribunal em casos semelhantes. E aqui eu aponto precedentes. Um julgado recentemente, no dia 5 de setembro de 2018, da relatoria do Dr. José Dantas de Paiva, e um outro julgado em outubro de 2017, da relatoria do Dr. Gustavo Smith. Portanto, não há irregularidade nesse tópico. Tópico seguinte, subestimação dos serviços contábeis prestados à campanha. E aqui eu transcrevo o trecho da petição dos recorrentes. Com especial gravidade, analisa-se a despesa com José Itamar Diniz Andrada Júnior, contabilista, um total de R$100. Este valor é completamente fora dos padrões praticados no mercado para a dimensão dos serviços executados. E continuo no meu voto. De fato,
Consta da folha 73 do anexo dos autos, nota fiscal dando conta da prestação de serviço de contabilidade no importe de R$100. E aqui é importante destacar para Vossas Excelências que esse serviço não foi doado à campanha. Esse aqui é um serviço contratado pela campanha no importe de R$100. Tal circunstância, todavia, não impressiona, uma vez que, embora apresentada pela parte demandante recorrente sob uma perspectiva diversa, o ajuste contábil dos recorridos não ostenta qualquer complexidade, tendo sido, inclusive, processado mediante sistema simplificado de prestação de contas, o qual se caracteriza pela análise informatizada e simplificada de contas, por meio da utilização do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE, nos termos previstos no artigo 57 a 62 da Resolução 23.463. Não se pode perder de vista que a operação em foco diz respeito à despesa e não à cessão de serviços, de modo que não me parece razoável atribuir qualquer relevância à contratação abaixo do valor de mercado, sobretudo quando, como na espécie, o pagamento a maior pelo serviço questionado não repercutiria nas contas, dado que o montante de despesas contratadas, R$ 32.398,77, pela campanha dos recorridos, equivale a menos de 1/3 do limite legal de gastos, R$ 108.039,06. O estranhável mesmo seria o contrário, isto é, o superfaturamento do serviço, pois poderia, por exemplo, constituir indício de malversação dos recursos do fundo partidário, com o intuito de favorecer ao candidato ou a terceiro. E aqui eu destaco que, na minha concepção, isso aqui poderia até ser matéria para eventual desaprovação de contas, se estivéssemos julgando processo dessa ordem, mas não para caracterização de captação ou gasto ilícito de recursos com fundamento no 30A, porque falta-lhe a relevância jurídica e a gravidade suficientes para a caracterização desse ilícito eleitoral. E concluindo, senhor presidente, com efeito, a tipificação do artigo 30A da Lei 9.504, a semelhança do abuso de poder, leva em conta elementos e requisitos diferentes daqueles observados no julgamento das contas, razão pela qual a representação fundada nesse dispositivo legal exige não apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado pelo representante nem pelo Tribunal Regional. E eu digo isso apontando precedente do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral 172, julgado em 3 de fevereiro de 2017. Na hipótese vertente, isso definitivamente não se verificou. É que, conforme singelamente se percebe, as alegações de irregularidades apresentadas pela parte demandante recorrente têm base meramente especulativa, não encontrando respaldo mínimo na prova dos autos. E a esse cenário, registre-se, nada poderia acrescentar à prova pericial propugnada na exordial e indeferida pelo juiz Wacó, porquanto, a toda evidência, essa prova não se prestaria a substituir a análise judicial acerca da existência ou não de ilícitos eleitorais, mas tão somente a fixar a representatividade das supostas irregularidades no universo contábil. A propósito, esse tribunal já assentou que a configuração, isso entre aspas, porque é trecho de um julgado, a configuração de violação ao artigo 30A da Lei das Eleições exige a demonstração de efetiva lesão à lisura e à moralidade nas campanhas eleitorais. Isso é o julgamento do recurso eleitoral 297/72, que foi julgado em 14 de novembro de 2013. Motivo pelo qual não prospera a pretensão condenatória fundada em mera especulação quanto à existência de irregularidade na arrecadação e gasto eleitoral. Isso tudo dito no julgamento do recurso eleitoral 9914 de Areia Branca, julgado em 6 de março de 2018. Em tal quadra, a irresignação recursal não comporta a acolhida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é como voto, senhor presidente. Barrador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Pelo que eu vi, são vários os pontos controvertidos, mas pelo menos eu tenho que analisar 4. Então vou pedir vista para fazer uma análise melhor das provas carreadas aos autos, prometendo trazer aí o mais rápido possível. Se possível até quinta-feira.
Alguém quer adiantar o voto ou aguardar o voto vídeo? Todos aguardam o voto Vou vídeo. aguardar. Então, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Cornélio Alves. Na sequência, temos o número 2, recurso eleitoral número 28538. Relatoria, doutor André Pereira. Está em mesa, doutor André? Senhor presidente, do PJE Não. o físico, o pleno, né? Do em pleno. Senhor presidente, eu gostaria de deixar para a sessão de amanhã, não mesmo, senhor presidente. O primeiro é o registro de candidatura número 60872, dígito 72. Relatoria do Dr. Glauber Alves. Está em mesa? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, são embargos declaratórios opostos por Priscila de Almeida Dantas em face da decisão monocrática proferida por mim em 17 de setembro último, indeferir o registro de candidatura da embargante, tendo em vista a não instrução dos autos, com prova de alfabetização, documento oficial de identificação e fotografia com especificações adequadas, nos termos do artigo 28, 2, 4 e 6 da Resolução TSE 23548. Em suas razões, ela diz que as restrições aos fios de pesquisa de publicações usados dificultam a leitura de intimação por seus representantes. Não havia advogados habilitados nos autos quando da sua intimação para apresentar a documentação faltante. Houve um equívoco do partido no envio dos documentos regional que anexou ao processo da candidata a documentação de outro candidato. E a jurisprudência do TSE deste regional admite a juntada de novos documentos em sede de declaratórios, citando o precedente que indica. Acostou os documentos e postulou o provimento dos embargos para que seja deferido o registro de sua candidatura. É um breve relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, rapidamente eu cito que não há vício no julgado, mas que a jurisprudência do TSE deste tribunal admite que seja eventualmente feita a complementação das provas de modo a se oferir ou não as condições para deferimento de registro de candidatura. Mas, no caso concreto, senhor presidente, foram 3 os motivos que levaram ao indeferimento do registro da candidatura. E, embora ela tenha trazido o suprimento de 2 dos requisitos, um dos requisitos continua ausente, que se trata da declaração de alfabetização de próprio punho com firma reconhecida em cartório de notas, que não é válido para fins de prova da alfabetização, posto que não observado o parágrafo 3º do artigo 28 da resolução TSE 23548, que na prática precisa ser feita a declaração mediante presença de servidor da Justiça Eleitoral. Daí porque, senhor presidente, ainda que tenham sido supridos os 2 vícios anteriores que levaram ao indeferimento do registro da candidatura, esse permaneceu e ante a prova da alfabetização nos termos da resolução do TSE, eu recebo esses declaratórios como agravo interno, porque na verdade foi uma decisão monocrática. Eu nego o provimento ao agravo interno para manter a decisão agravada, que indeferiu o registro de candidatura, porque ainda que ela tenha tentado suprir a ausência de documentos, ela só o fez com relação a 2 dos 3 documentos que seriam necessários. Esse é o breve voto, senhor presidente. Eu fico à disposição para... Obrigado, doutor Glauber. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Doutor José Dantas de Paiva. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Embargador Cornélio. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo é o embargo... Publicado em sessão. Publicado em sessão. Obrigado, doutor Glauber. Falar em publicado em sessão, para não esquecer, na sessão anterior foram julgados aqui 2 processos na relatoria do doutor Almiro. E ambos não foi feito a leitura em sessão. Ele estava sem um token. Então eu vou identificá-lo para que possa ter início o prazo recursal. É a representação, o primeiro, representação número 832, dígito 90, relatoria doutor Almiro José da Rocha Lemos,
representante, coligação Trabalho e Superação, o advogado Dr. Felipe Cortez, Dr. Tiago Cortez, representado Carlos Eduardo Nunes Alves, o advogado Dr. Gleidson, e o acórdão tem a seguinte redação: acordo dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Então, todos de acordo? De acordo. Acompanha, senhor. Lido e aprovado o relatório, o acórdão em sessão, tendo início o prazo recursal. E o outro, também na relatoria do Dr. Almiro, a representação 881, dígito 34, representante do lado certo, Maria de Fátima Bezerra. Advogado, representante Dr. Altair, Dr. André Augusto, Dr. Carlos Gondim, Dr. José Odilon. E representado de televisão, Cabugi Limitada. Advogado, Dr. Aloísio Dutra, Cláudio Márcio, Leonardo Camargo. E o acórdão tem a seguinte redação: acordo dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. O juiz Gustavo Smith declarou o seu impedimento para atuar nos autos, anotações e comunicações, e acórdão lido, todos de acordo? Publicado nesta sessão, tendo início o prazo recursal. Então vamos aqui retomar o julgamento. No caso, o segundo aqui é embargo de declaração no RCAN, número 548, dígito 82, relatoria Dr. André Pereira. Está em mesa, doutor André? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata de embargo de declaração opostos por Emanuel Marcos do Nascimento em face de decisão do Tribunal, que julgou procedente a ação de impugnação ao registro de candidatura ajuizado pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de registro do candidato impugnado. Transcrevo aqui no relatório que está disponível para Vossas Excelências do acordo embargado e prossigo. O embargante sustenta a necessidade desta Corte se manifestar expressamente acerca do requisito de elegibilidade não previsto na norma constitucional relativa à quitação eleitoral por não apresentação das prestação de contas, que, no seu entender, configura violação ao artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Haja vista inexistir tal condição de elegibilidade no rol constitucional taxativo. A 2 que a Lei 9.504/97, no seu artigo 11, parágrafos 1º e 7º, traz dispositivo que viola este rol e cria um monstrengo que não se reconhece como causa de inelegibilidade ou condição de elegibilidade. Assevera, no caso dos autos, o candidato não possui quitação eleitoral por não apresentação das contas de campanha, mas estas não têm o condão de suspender seus direitos políticos, tendo em vista que o requisito da quitação eleitoral não pode ser alçado à condição de elegibilidade, pois não inclui-se no rol nem a condição de inelegibilidade, pois inexistente em lei complementar. Pede ao final que sejam colhidos embargos para integralizar o julgado, requerendo que o tribunal se pronuncie expressamente sobre a constitucionalidade do requisito de elegibilidade prevista na lei ordinária para fim de pré-questionamento. Senhor presidente, já passando para o voto, o embargante nesse caso vem inovar em seu recurso, pois não houve qualquer omissão no acordo embargado a justificar o provimento desses presentes embargos. As questões apresentadas não foi abordada em nenhum momento na defesa apresentada pelo impugnante embargante, representando inovação da tese argumentativa, o que não é permitido em sede recursal. E ausente qualquer vício a justificar a necessidade de integração do julgado, eu nego provimento ao embargo de declaração. É como o voto, senhor presidente. Todos de acordo? Acompanha, senhor. Com o relator.
Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão lido e publicado em sessão. O terceiro, embarque de declaração no RCAN, número 444, dígito 90, relatoria do Dr. José Dantas de Paiva. Está em mesa, doutor José Está em Dantas? mesa, senhor presidente. E trata-se de embargos de declaração interposto por Macilei Maciel em face da decisão deste tribunal proferida na sessão do dia 17 de setembro, próximo passado, que indiferiu seu registro de candidatura em virtude da ausência de certidão criminal da Justiça Federal de primeiro grau. E aqui transcrevo o acordo que foi agora questionado e aduz o embargante que, tendo tomado conhecimento do indeferimento do seu registro em face da ausência de certidão criminal, interpôs os presentes embargos com o fim de sanar a irregularidade, apresentando a referida documentação tal qual como permitido por esta Justiça Eleitoral nos processos de registro de candidatura. Juntou, por fim, a certidão criminal da Justiça Federal de primeiro grau, que está nos autos, e requereu o provimento dos embargos de declaração com o objetivo de deferir o seu registro de candidatura, senhor presidente, e ao relatório. E já passando para o voto, o candidato preenche os demais requisitos. Na verdade, faltou somente a certidão criminal da primeira instância da Justiça Federal, e como uma possibilidade jurídica e é acolhida por este tribunal de apresentá-la até nos embargos de declaração, é que nós, diante do candidato ter sanado essa irregularidade, voto pelo provimento dos embargos de declaração para deferir o registro de candidatura de Macilei Maciel para concorrer ao cargo de deputado federal pela coligação Renova RN 4, com a opção do nome para a urna de Macilei Maciel sob o número 5112, e é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor José Dantas. Todos de acordo? Com o relator. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão lido e publicado em sessão. E por fim, de número 4, que é o impugnação a registro de candidatura número 530, dígito 61. Relatoria do doutor Luiz Gustavo. Está em mesa, doutor Luiz? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. O processo já identificado por Vossa Excelência trata de embargo de declaração oposto por Lorival Ribeiro da Silva em face de acórdão prolatado por este tribunal por ocasião do julgamento da impugnação de registro de candidatura. Na assentada de 17 de setembro de 2018, a Corte julgou procedente a ação de impugnação de registro proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indiferiu o pedido, fundamentando a decisão na ausência de comprovação do afastamento efetivo enquanto servidor público. O acordo restou emendado, eu transcrevo, e peço permissão para não ler, para não cansar Vossas Excelências. E o embargante vem agora, sustenta que teria havido omissão no julgado, porquanto não foi dada a oportunidade para que o candidato se manifestasse sobre os documentos novos apresentados pelo Parquê Eleitoral em alegações finais, ao passo que também não se abriu prazo para que o mesmo apresentasse as suas alegações finais, em expressa contrariedade ao contido no artigo 6º da Lei Complementar 6490, cumulado com o artigo 41 da Resolução TSE 23.540. Alega que tal falha processual trouxe grave prejuízo ao embargante, especialmente quando fez requerimento expresso pela produção de prova. Sustenta que a documentação ofertada pelo Ministério Público, especialmente as de folhas 9 e 10 do documento, revelam que o candidato embargante gozou férias de 10 de julho de 2018 a 24 de julho de 2018. Assim, plenamente possível que este não tenha laborado nos únicos dias úteis anteriores ao seu requerimento de afastamento. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja anulado o acórdão e aberto o prazo para que o candidato apresente manifestação sobre novos documentos fornecidos pelo Parquê Eleitoral em alegações finais e ou reconheça o afastamento fático e, portanto, o cumprimento do prazo de desincompatibilização. E é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente,
A matéria aqui é interessante porque ela se reveste em parte de uma inovação recursal e em outra parte da falta de demonstração da nulidade que o embargante pretende caracterizar. Então eu inicio dizendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento. O pedido de anulação do acórdão para reabertura de prazo e apresentação de alegações finais não encontra qualquer amparo no nosso ordenamento. O nosso sistema processual é fundado na premissa de que qualquer nulidade somente poderá ser declarada mediante a efetiva e oportuna demonstração do prejuízo, sintetizada no princípio das nulidades processuais. Com efeito, eventual inobservância da intimação para a apresentação de alegações finais pode ocasionar, em regra, nulidade. Entretanto, essa nulidade há que ser demonstrada e, sobretudo, demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, prejuízo que tenha sido causado. Seguindo esse raciocínio, o embargante deixou de indicar precisamente qual o prejuízo concreto que diz ter tido, pelo fato de não ter sido intimado para as pretendidas alegações finais. Quero dizer, o embargante não trouxe nenhuma justificativa plausível para anulação do acórdão, isto é, nenhuma descrição razoável do prejuízo sofrido, pela impossibilidade de apresentar alegações finais. O que se tem presentemente é mero argumento de índole formal, denotativo de apego à regra processual em desatenção ao artigo 219 do Código Eleitoral, cujo comando normativo prescreve que, entre aspas, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Fecho aspas. Não obstante, o embargante também não atentou para a necessária observância do princípio da eventualidade e, em consequência inevitável, incorreu na previsão normativa do artigo 218 do CPC, pela qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Com efeito, este relator abriu prazo para o Ministério Público Eleitoral apresentar as alegações finais em 28 de agosto próximo passado. E o parquet, em resposta, manifestou-se em 31 de setembro de 2018, já naquele momento processual, colacionando os documentos contra os quais o embargante agora se insurge. 31 de agosto, está errada essa data. 31 de setembro é visionário. Inexistente. Ocorre que em 10 de setembro de 2018, o embargante protocolou petição requerendo dilação de prazo para cumprimento de diligência, consistente no fornecimento de certidão criminal estadual de segundo grau. Pretensão acolhida pelo relator, por meio do despacho que eu aqui no voto identifico, e depois cumprida pelo ora embargante em 11 de setembro de 2018 com a juntada da certidão. Portanto, é possível afirmar que o embargante veio aos autos 2 vezes depois da juntada das alegações finais ministeriais e não demonstrou qualquer descontentamento com os documentos juntados pelo Ministério Público, naqueles 2 momentos processuais em que esteve nos autos antes do julgamento pelo tribunal. E aqui, senhor presidente e demais colegas, eu faço uma ressalva, porque esses documentos que são mencionados e que o embargante se insurge, são documentos obtidos na própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o órgão de vinculação do requerente do registro, e que é cópia de ficha funcional, mostrando o gozo de férias, são coisas que até poderiam beneficiá-lo. Apenas tem uma informação ratificando a informação anterior de que o registro dele, de fato, só foi pedido no dia 30 de julho. E o recebimento, o protocolo desse documento já foi no dia 1º de agosto. Bom, prosseguindo, sabe-se que os tribunais rejeitam a chamada nulidade de algibeira, razão porque deveria a parte, naquelas 2 oportunidades em que acessou os autos, em que esteve com os autos, ter exercido o contraditório que entendia necessário, ao não cumprir com seu dever processual, deixou ocorrer na espécie, relativamente ao ponto embargado, o fenômeno da preclusão, como eu já havia mencionado.
Quanto à questão de férias do embargante, não há, nesse ponto, nenhuma omissão no acórdão atacado, porquanto em nenhum momento foi arguída essa tese de defesa durante o processamento desse RCAND. Portanto, em nenhum momento anterior aos presentes embargos, foi levantada a questão relativa às férias, fazendo parecer com nítida hipótese de indevido alargamento objetivo da causa de pedido em sede de declaratórios, o que é vedado nos moldes da jurisprudência já pacificada. E eu trago aqui um precedente, que me abstenho de lê-lo, e prossigo já me encaminhando ao fim, dizendo que é inútil a observação do embargante no sentido de que gozou férias de 10 de julho de 2018 a 24 de julho de 2018, ao que usa tal afirmação para dizer, abro aspas, que assim plenamente possível que este não tenha elaborado nos únicos dias úteis anteriores ao requerimento de licença para disputa eleitoral a comprovada desincompatibilização e assim tenha ocorrido o afastamento de fato, fecho aspas. Eu prossigo dizendo que a desincompatibilização necessária para o deferimento do pedido seria aquela a partir de 7 de julho e não a partir de 10 de julho, de maneira que o período referido pelo candidato se mostra insuficiente para o fim por ele almejado, máxime porque não se pode presumir a desincompatibilização entre os dias 7 e 10, e eu aqui acrescento também não entre os dias 24 e 30, que foi quando ele formalizou o requerimento, e 24, onde encerraram-se as suas férias, segundo as informações. Assim, seja pela não comprovação do prejuízo sofrido, seja pelo fato de que não se pode presumir a desincompatibilização, eu encaminho meu voto nos presentes embargos pelo conhecimento e desprovimento dos mesmos. E é com meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? Com o relator, senhor presidente. Então, proclamo o resultado. Julgado a unanimidade dos termos do voto do relator, acórdão lido e publicado em sessão. Não é isso, doutor Luiz Gustavo? Não há mais processos em mesa para julgamento na parte judicial. Na parte judicial, vamos à pauta administrativa. Só para a gente definir aqui o calendário logo, todos aí já tiveram acesso. Na primeira sessão, na primeira semana, estou de acordo com sessões no dia 4 e 5, não é isso? Na segunda teremos dia 9, dia 10 e dia 12. Opa, dia 12 é feriado. 9 e 10. Aí na terceira semana, nós teremos dia 15, dia 10, todos os dias. Mas as suas. Sim, aí vamos lá. Aí ficou 22 ou 29? 22, né? Pronto. Na quarta semana aí, doutora Cibele tem uma sugestão aí. Eu ia pedir para não ter no dia 25 e transferir para o dia 22. Todos de acordo? Então, ficaremos com sessões no dia 22, 23, 24 e 26. 25 não. E na última semana, sessões no dia 30 e no dia 31. Então, aprovado o calendário. Presidente, eu tenho só uma sugestão. Pois não. For, é que as sessões das sextas-feiras, elas não começassem às 8, e sim às 9. E eu digo isso sobretudo porque nesse período eleitoral, inclusive, não há expediente sequer no tribunal às sextas-feiras pela manhã, né? O expediente é vespertino. O expediente ordinário da sexta é de 8 às 14, mas nesse período é de 12 às 19, por força da lei eleitoral. Então, que a gente pudesse, nas sextas, e eu faço esse requerimento, inclusive para a sexta-feira desta semana, que o horário de início fosse transferido para as 9 e não para as 8. Até porque, ainda que os servidores possam chegar às 8, mas a gente vai ter um começo de sessão muito atrapalhado. Se a gente iniciar somente às 9, vamos ter um começo de sessão mais tranquilo, sem atrasos. Exatamente, porque como o expediente extraordinariamente começará às 8, já que ordinariamente é às 12, se a gente começar às 9, terá mais tempo para organizar. O expediente era de manhã. Nesse caso, porque
Nesse regime. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar para sexta-feira à tarde, porque nesse período do plantão não tem prejuízo da questão de ser pela manhã, porque tem alguns... Doutor Vladimir, o seu requerimento foi pior do que o... Não, eu reformasse o término, não pode. Eu ia sugerir, senhor presidente, essa do dia 26 ser pro dia 22, para segunda, aí a gente já... Não, já tem 22. Aqui no a não ser que a calendário? gente bota... Sim, foi com a doutora Cibele, saiu do 25. 25 para 22. Ok. A não ser que a gente bota 26 para 29. 29 só é ruim porque no dia 28 teremos segundo turno, né? E a 26 é antes do segundo turno também. Tá certo. O meu requerimento é modificar para as 9. Todos de acordo? Inclusive é desta semana, se for possível. Se não for acatado, é proibido reformar sem pé. 9 horas, e eu vou rever essa questão lá do horário aqui. Mas é porque o horário daqui se não tiver... tem alguma previsão na lei eleitoral que tem que funcionar até às 19. Mas é porque a gente está no período de plantão, né? Período de eleições. Aí do registro de candidatura até a diplomação tem que funcionar todos os dias de 12 às 19. Né? Tem algumas unidades que suprem aqui na ocasião da sessão. Então às 9, né, presidente? Nas sextas-feiras? Às 9 horas, vai ser publicado às 9 horas. E a dessa semana... Vencido... O doutor Glauco queria estar. Queria não. 8 horas, fazer o doutor Vladimir acordar cedo. E o outro Hein? E olha que eu uso a prudente quase toda para chegar. É o processo administrativo número 36804. Esse processo ele tramita desde muito tempo. Desde 2016. Pois é. Março, eu acho. Inclusive já passou pela comissão de regimento, já teve o deferimento parcial, e eu trago aqui uma proposta de resolução alterando o nosso regimento, que dispõe aqui tão somente em relação à preferência na sustentação oral, em relação à advogada gestante, lactante, adotante e o que der à luz, em observância ao artigo 2º da Lei 13.363/2015. E aí eu colho aqui o parecer oral da Procuradoria. De acordo, o Ministério Público. O Ministério Público queria que tivesse, inclusive, advogadas, né? Daí até advogada gestante seria super bem-vinda, mas sequer advogadas do sexo feminino eu vi em quase um ano de TRE aqui fazendo sustentação oral. Então, o Ministério Público concorda e mais atrativos para a presença feminina aí na bancada da OAB. Obrigado, doutora Cibele. E só esclarecendo aqui, o pedido foi formulado à presidência. A decisão da presidência é do dia 18 de abril do ano 2017, e dentre as determinações foi de que fosse encaminhado à comissão de regimento para alterações. A referida comissão apresentou proposta de alteração do regimento em harmonia com o pedido inicial e nos moldes da mencionada introdução. Acho que no normativa. CNJ ou no STJ é desse jeito. Então, aí eu estou trazendo aqui para que a gente possa aprovar. Desembargador Cornélio Alves. Aprovado. Por mim, concordo. Doutor Glauber Alves. Acompanho, senhor presidente. E colho da mesma ansiedade da doutora Cibele, que mais mulheres venham sustentar. Inclusive, eu creio que essa aprovação deve ser plenamente divulgada, até para mostrar como a Justiça Eleitoral é receptiva às potenciais advogadas que aqui venham a militar. Obrigado, doutor Glauber. Doutor André Pereira. Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Dantas. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovado à unanimidade. Algo mais a ser registrado em sessão. Então, às 15 horas e 43 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.